Bom, eu queria fazer fala de um detalhezinho, né, interessante, né, que é a combinação de condições quando a gente tem conjuntos matemáticos, né? Vocês trabalharam lá em matemática, né, quando a gente fala de intervalos, né, de valores, né, a gente vai usar muito intervalos de valores em computação, né, em programação. E lá, quando a gente falava desse intervalo de valores, a gente tipicamente trabalhava com união de intervalos e com interseção de intervalos, além, é claro, do intervalo simples, né? Por exemplo, se eu falo x maior ou igual a zero, é meu intervalo de zero a infinito. Só que, às vezes, o nosso intervalo pode ser um intervalo diferente, né? Por exemplo, se eu quiser saber se o número está fora do intervalo de 10 a 20. Então, se ele está fora do intervalo de 10 a 20, é porque ele está no intervalo acima de 20 ou abaixo de 10. Uma maneira de fazer isso seria fazer um if para o abaixo de 10 e um outro if para o acima de 20. Só que vocês percebem, né, que essa solução é um pouco ineficiente. Né? Por quê? Porque eu tenho que fazer dois ifs e fazer print repetido. Fazendo com um operador lógico, né, isso é uma maneira mais inteligente, né, mais eficiente. Observem aqui que eu estou combinando, né, os dois intervalos. E observe que são dois intervalos disjuntos. Né? Um é o trecho menor que 10 e outro é o trecho maior do que 20. Então, para combinar esses dois intervalos, estou fazendo a união dos intervalos. E a união matemática dos intervalos, de maneira lógica, é conseguida utilizando o ou. Né? Se o número for menor que 10, ou se o número for maior do que 20. Estou juntando, né, os dois intervalos que são desconexos. Isso é simples de fazer, né? Então, observem e lembrem, né, que quando você for fazer união de intervalos, utilize ou, or. No caso de intervalos que são definidos por interseção, né, por exemplo, eu quero o intervalo de 10 a 20, incluindo 10 e incluindo 20. Bom, eu poderia ver isso de que forma? Eu estou considerando um intervalo que vai de 10 até infinito, um intervalo que vai de menos infinito até 20, e fazendo a interseção dos dois. Essa interseção dos dois, né? Se essa condição for verdadeira, ou seja, se ele é maior ou igual a 10, está no primeiro intervalo, que vai de 10 a infinito, e se essa segunda condição for verdadeira, está no intervalo que vai de menos infinito até 20. Então, se estiver na interseção dos dois, ele vai mostrar número no intervalo. Claro que isso é uma solução também ineficiente, porque eu tenho que fazer dois ifs, um if dentro de outro, né? Tudo indentado. Uma solução mais simples seria fazer um só if com um conectivo lógico. Agora, repare, quando eu estou fazendo essa junção desses dois intervalos, eu não estou querendo somar os dois intervalos, né? O intervalo de 10 a mais infinito e o intervalo de 20 a menos infinito. Eu quero, na verdade, apenas onde eles se superpõem, entre 10 e 20. Então, estou juntando os dois intervalos e fazendo o end deles. Tem que ser verdade, né? O número tem que ser maior ou igual a 10 e o número também tem que ser menor ou igual a 20. Então, assim a gente faz interseção de intervalos em qualquer linguagem de programação. Agora, em Python, a gente tem uma vantagem, a gente ainda pode expressar isso de maneira um pouquinho mais sucinta, né? A gente pode usar como a gente escreve em matemática. A gente coloca, né, o número, o limite inferior do intervalo, o sinal, né, do operador, o operador relacional, a variável, o outro operador e o final do intervalo. Então, esse intervalo vai de 10 a 20, incluindo 10 e incluindo 20. Isso só funciona em Python e em algumas poucas linguagens. Ok? Vamos ver um exemplo disso. Né? Por exemplo, suponha que eu queira separar os nadadores em categorias. Categoria infantil, categoria juvenil e categoria adulto. Então, a partir de 18 anos é adulto. 18 em diante, nesse intervalo, né? 18 é infinito. Ou, claro, a gente não vai ter idade infinita, né? Mas de 18 em diante. Quantas pessoas forem vivas. O juvenil, bom, cada sistema, cada competição faz de um modo, né? Mas aqui supondo que de 11 a 17 a gente inclua, né, a modalidade juvenil, e de 5 a 10 anos a infantil. Então, uma maneira, então, de fazer
mostrar na saída, né, para o usuário, a partir da idade em que categoria ele está. É só primeiro pedir o valor da idade, né, e aí dependendo do que a pessoa digite, né, se a idade estiver nessa primeira faixa, observe quem está usando interseção, né, entre 5 e 10, inclusive, né, a gente usou menor, maior igual e menor igual aqui, é a categoria infantil. Já a categoria juvenil, bom, aqui eu deveria ser maior ou igual a 11 e menor ou igual a 17, né? Então isso aqui está errado. Deveria ter um igualzinho aqui, né? Incluindo 11, né? Aí a gente teria a condição para a categoria juvenil. E por fim, se a idade for maior ou igual a 18, aí simples, a gente entra na categoria adulta. Você poderia expressar isso de diferentes maneiras, né? A gente está expressando aqui com maior ou igual. Se você quisesse expressar como menor, né? Você teria que fazer maior que 10, menor que 18. Aqui seria maior ou igual a 18, porque tem que incluir 18, mas poderia ser maior que 17, por exemplo. Então, cada programador pensa de um modo, né, e expressa as coisas de um modo. Claro, né, expresse da melhor maneira que você acha que os seus colegas programadores irão entender. Não faça código dificultando a vida dos seus colegas programadores. Bom, aí esse detalhe que eu queria falar com vocês, né, eu queria somente apresentar essa nuancezinha aqui de união e interseção de intervalos, que é muito usada, né, em condições em computação. Até já.